CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Essa inteligência artificial dando o que falar, viu? E o governo do Brasil, né, o governo federal, deu uma notícia essa semana aí proibindo a Meta de usar dados de brasileiros exatamente para treinar a inteligência artificial. Mas como é que é isso, gente? A Meta consegue pegar os nossos dados para treinar a inteligência artificial? Na prática, como é que isso acontece? Bom, quem explica para a gente é o Gilberto, né, Gilberto? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Só que eu tenho uma coisa bastante curiosa nessa questão da Meta, é que, na verdade, todos os outros sites fazem isso. A diferença foi que a Meta reconheceu e colocou lá no termo de uso. Mas, na verdade, isso já é uma prática comum, né, em vários outros portais, sites, né, os sistemas de e-mail, eles já fazem isso já. Então, na verdade, o que aconteceu foi basicamente que a Meta reconheceu oficialmente, através do seu termo de uso, que ele estaria utilizando a partir da data, a partir de agora, de agosto, os dados que a gente publica, né, o que mantém nas redes sociais da Meta, para treinar a sua inteligência artificial, nesse caso. Então, basicamente, o que acontece é que as empresas usam esse tipo de informação, né, para alimentar a sua inteligência artificial, né, e com isso montar a sua estratégia de vendas, oferecer serviços melhores ou mais direcionados para algumas pessoas, né, mas mesmo assim a gente tem as leis que trabalham, né, essa situação. Então, por que as empresas querem isso? Basicamente para conhecer a experiência do consumidor, né, para atender as demandas do consumidor nesse caso, analisar o comportamento dos clientes, nesse caso, né, para fazer isso. E também para refinar as estratégias de marketing, né, que ele tem, ou seja, com esse conhecimento, né, sabendo qual é a preferência de cada um deles, de cada um de nós, né, ele consegue, primeiro, vender esses dados para quem quer fazer anúncio, né, e segundo, oferecer anúncios direcionados, né, aos usuários de forma bastante precisa, né, daquilo que a gente precisa em relação a isso. E aí a pergunta é, como as empresas coletam esses dados, basicamente, Isso. né? Basicamente, eles coletam através de registro de transações, tudo que a gente faz, né, nas redes sociais, postagens, fotos, comentários, né, o que a gente comprou, né, nesses locais, como a gente pagou esses produtos, todos esses são coletados, esses dados, são cruzados esses dados para fazer esse conhecimento, estabelecimento desse perfil pessoal de cada um de nós. As redes sociais fazem um papel bastante importante em relação a isso, né, porque tem muitos dados, né, amizades, né, preferências, comentários favoráveis ou desfavoráveis, já indicam que você gosta ou não daquele tipo de tema, daquele tipo de assunto, ou te interessa mais por aquele tipo de assunto, né? As hashtags que a gente usa também fazem parte desse tipo de dado que coleta para poder criar nosso perfil. Outra fonte, né, de informação que as empresas coletam são os cookies, né? Ou seja, quando a gente navega na internet, muitos sites gravam cookies nos nossos computadores. E quando a gente entra em outros sites, eles conseguem, em algumas situações, ler esses cookies e saber que você foi a um site de comércio eletrônico, você comprou ou colocou no carrinho de compras um certo produto, quer dizer que você está interessado naquele produto, e ele começa a rastrear as suas atividades nessa questão. Inclusive, alguns sites, né, de comércio eletrônico conseguem monitorar aonde você posicionou o mouse. Você nem clicou, mas você moveu o mouse para cima de uma foto de um certo produto, ou de um texto, ou de uma forma de pagamento, o site já sabe que você... Porque normalmente a gente move o mouse onde a gente está olhando, né? Então, ou seja, aquela parte do site ou da página chamou a atenção do usuário. Então, até isso ele consegue rastrear, né, para identificar nossos interesses nesse caso. E também tem as pesquisas e questionários, né? Ou seja, muitos questionários que a gente muitas vezes responde, algumas pessoas respondem questionários sobre informações que gostou ou não gostou, se gostou daquele produto ou não gostou daquele produto, então também, né? Sensores e dispositivos inteligentes, como a parte de internet das coisas, o próprio Alexa e o Google Home também tem uma forma de coletar esse tipo de questão, e também os dados de localização. Se você esteve naquela região, naquele local, né, com seu dispositivo móvel, ele sabe que você anda por ali. Então, é interessante talvez que faça propagandas para você de lojas que estão em torno daquele local que você esteve, ou que você passa sempre, ou que você transita sempre. Você
possivelmente é um potencial cliente, porque você está transitando naquela região ali o tempo todo e as lojas que estão naquele entorno podem ser lojas que você faça algum negócio com elas. Então, veja que tem coletas de informações de muitos lugares, né? Dos nossos dados que a gente informa voluntariamente, dados que a gente preenche em formulários, nossas navegações da internet, nossas compras e também nossa localização. Então, por que só proibir a Meta? Exatamente, essa é uma discussão, né? Porque essa é exatamente a discussão, porque a Meta, o que curioso, como eu comentei, né? O curioso foi que a única diferença da Meta para os outros sites que fazem isso é que a Meta reconheceu oficialmente que faz isso, né? Que ia começar a fazer isso a partir de uma certa data, e aí houve aquele burburinho todo. Mas isso acontece com praticamente todos os outros sites que a gente navega. Sites de compra, comércio eletrônico, sites de acesso a documentos, livros, né? Tudo isso a gente é monitorado também. Então, a única diferença foi que a Meta chegou claramente e falou assim, olha, vou fazer isso a partir da data tal. E aí houve essa confusão toda, mas todas as outras fazem isso. Eu acho que é um caminho sem volta, não, Gilberto? Assim, esse monitoramento... Absolutamente, não temos volta quanto a isso. Uhum. Assim, a alternativa que a gente teria é não usar a internet, né? Não usar celular, não usar a internet, né? Porque hoje em dia é praticamente impossível. Então, o que tem que ter é uma transparência. Então, que foi o que talvez a Meta tentou fazer. Ela, em vez de fazer isso de forma escondida, sem comentar com ninguém, ela deixou claro do que ela ia coletar, como ela ia coletar e a partir de quando ela ia coletar, né? Isso é interessante, isso, né? Ou seja, não tô fazendo um juízo de valor sobre a coleta, mas estou falando que a transparência é importante nesse caso. Isso é uma questão que os outros sites também deveriam fazer isso, de colocar claramente o que ela está coletando, como ela está armazenando e com quem ela está compartilhando esses dados. É isso aí. A gente tem como bloquear alguma coisa dessa? Então, a Meta tem um formulário, né, dentro da Meta lá, que você pode falar que você não quer que ele colete esses dados. Na verdade, não é bem essa frase. Na verdade, tá dando a entender isso lá no formulário da Meta, mas na verdade não é isso. Na verdade, o que vai acontecer é que ele vai continuar coletando seus dados, só que ele não vai conectar esses dados que ele coletou com o seu perfil. Então, ele não vai ligar esses dados com você, mas ele vai ainda assim coletar esses dados, por exemplo, fotos para reconhecimento facial, né? Comentários para saber a questão de se a maior parte dos usuários é favorável ou não a certo assunto, sem dizer que é você, né? Então, ou seja, esse formulário de opt-out, que a gente chama, né, dentro da Meta, é basicamente para desconectar os dados coletados e usados para treinar a IA com o seu perfil, mas eles vão continuar sendo coletados do mesmo jeito. A sugestão do nosso ouvinte aqui é a seguinte, a Meta deveria ter colocado um botãozinho logo na primeira página, por exemplo, do Facebook, né? Você gostaria de contribuir com a inteligência artificial, sim ou não? Aí ficava politicamente correto. Com certeza, é uma sugestão extremamente válida, ou seja, deixar claro que, olha, vou coletar, né? Se você não quiser que eu associe seus dados a você, clica aqui, beleza, ele vai continuar coletando do mesmo jeito, só que sem associar com você. É isso. Vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Bom, Fernando, vamos começar falando aqui do aplicativo do ChatGPT para Mac, que apresentou uma falha de segurança. Na verdade, o que acontece é que todo o chat que você faz com o ChatGPT dentro do aplicativo do Mac, ele é armazenado localmente da máquina sem criptografia. E aí outros aplicativos poderiam, né, ou outros vírus, no caso, poderiam ler esses bate-papo e ser uma invasão de privacidade nesse caso. Então, a ChatGPT está trabalhando nisso e prometeu que vai lançar uma correção para isso recentemente, né? Outra notícia interessante que me chamou a atenção é que Starlink, né, aquela rede de satélites do Elon Musk lá, né, ela já é o maior provedor de internet por satélite no Brasil. Tem mais de 200 mil acessos ou clientes no Brasil. O segundo colocado, da RigosNet, tem 179 mil acessos. O mais curioso disso é que o ano passado, né, ou seja, em 2023, né, o Starlink tinha só 57 mil acessos no Brasil. E a RigosNet tinha 195 mil acessos usuários no Brasil. De 2023 para 2024, a Starlink saiu de 57 mil acessos ou usuários no Brasil para mais de 200 mil acessos, né? Isso mostra, né,
a diferença de tecnologia da Starlink, né, e a parte de cobertura, porque ela tem muitos mais satélites para isso. Então, é uma notícia que me chamou a atenção nessa questão. E aí, só para a gente colocar, a banda larga por satélite no Brasil tem 0,9% de participação no acesso global de internet, né, para isso, aqui no Brasil. E eu achava que a Starlink era a única provedora de internet satélite. Não, na verdade, não, né? São 5 provedores hoje no Brasil que tem de internet no Brasil. A Starlink hoje é a que tem maior número de usuários e a HughesNet é a segunda maior, com quase o mesmo número, uns 10 mil usuários a menos do que a Starlink. Mas o que chamou atenção, o que me chamou atenção nesse caso foi o crescimento, né, que praticamente quadruplicou o número de usuários da Starlink do ano passado para esse ano agora. Né? Realmente um crescimento expressivo disso, né, para isso. Né? E por último, uma notícia interessante, né, que o Papa Francisco aprovou a canonização do padroeiro da internet. Né? Nessa última segunda-feira, o Papa Francisco reconheceu a canonização do beato italiano Carlo Acutis. Né? Ele foi o primeiro millennial, né, pessoas nascidas entre 1980 e primeira metade de 1990, a se tornar santo. E a pergunta é por que ele é chamado santo padroeiro da internet, né? Porque ele gostava muito de computadores, ele tinha um conhecimento bastante grande em ciência da computação, acima da média para a idade dele, ele era um especialista em computação, e aí estão sendo batizado ele de o padroeiro da internet, né? Bem interessante aí a questão que aconteceu. É isso. Ô Gilberto, obrigada, viu, pela sua participação e até a próxima quarta. Aproveite muito seu final de semana. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.